O segredo para uma semana de sucesso não começa na segunda de manhã e sim no domingo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o ritual exato que eu sigo para manter a minha vida no eixo e, consequentemente, alcançar os meus objetivos. Amigas, bom dia! Bom dia para mais um vídeo. Hoje é domingo e eu vou levar você comigo no dia de hoje porque a gente vai fazer um dia de reset. Eu vou mostrar o que eu faço normalmente em um domingo para organizar a minha semana, para já deixar a minha semana organizada em questão de tudo. De organização de trabalho, de casa. Vou começar fazendo minha skincare, que é bem básica. É só protetor solar mesmo. Porque a nossa pele não precisa de muita coisa, né? O básico bem feito funciona. Hoje é dia de lavar cabelo também, porque ele está sujo. Mas eu vou colocar ele no rabo. Bom, a primeira coisa que eu faço no domingo é pegar as toalhas e botar para lavar, assim como o lençol também. Então, vou fazer isso agora. Enquanto a máquina trabalha, eu é que vou ter que trabalhar agora, né? Porque não tenho lava-louças. Então, bora arrumar essa cozinha, porque ontem teve muitos pedidos aqui na da Broa e não lavei, né? Não organizei. Então, bora fazer isso agora. Parei aqui no meio da lavação da louça para poder entregar um pedido. Vou lá entregar esse pedido e daqui a pouco eu volto. A gente tinha combinado 9 da manhã e já são 9 e pouquinho. Então, vou lá entregar e já volto. Eu queria muito descer lá na hortinha para ficar um pouquinho lá embaixo, respirar um ar de mato, sabe? Colocar o pezinho no mato. Falei até em um outro vlog que eu tô sentindo mais essa necessidade de estar mais em contato com a natureza, sabe? E aí todo dia eu tenho descido um pouquinho, feito uma caminhadinha, além do treino, né? Dos treinos que são essenciais pra mim. Tenho feito uma caminhadinha, tenho ficado um pouquinho com o pé no mato e, nossa, delícia. Inclusive, acho que foi ontem ou anteontem, qualquer hora dessas o meu computador ele explode. Esses dias eu tava lá, sentada na cadeira que tem lá, e aí eu vi 2 saguizinhos. Ai, coisa mais fofa. Eu tava ouvindo uns farfalhar, assim, de folhas e galhos, sabe? E aí, de repente, um aparece, e aí logo depois o outro apareceu também. E, ai, coisa mais linda a natureza, né? Aí eu fiquei lá apreciando a beleza da criação do meu pai. Mas, queria descer, né? Mas eu não vou porque preciso fazer aqui a minha revisão, que é o próximo passo do meu domingo, do reset. É fazer a minha revisão da semana que passou e planejar a minha próxima semana. Tem semana que eu faço uma revisão maior, porque é fim de mês, começo de mês, fim de trimestre, começo de trimestre, enfim. E aí a gente prolonga um pouquinho mais. Mas hoje é mais simples, é só a semana mesmo, só revisar a semana que passou e planejar a próxima. E aí depois que eu acabar a revisão, aí eu desço um pouquinho, fico lá embaixo, leio um pouquinho. Eu tô meio dispersa, tô começando agora só, já tem uma meia hora que eu tô querendo começar, mas eu tô meio dispersa. Mas enfim, eu fiz a primeira parte aqui da minha revisão, que é o quê? Abrir na semana certa, que nós estamos aqui, que é do dia 13 ao 19 de abril. E aí tem aqui as prioridades da semana e tem tudo que eu preciso fazer. Então, na primeira sessão aqui, que é revisão do que a gente fez, eu vejo aqui no tique-tique
que é o aplicativo que eu uso para as minhas tarefas e agenda, eu vejo a taxa de realização das tarefas, que é o quê? Se eu fiz tudo que eu planejei fazer e deu 73%, que quer dizer o quê? 31 tarefas concluídas nessa semana. E aí aqui do lado ele mostra uma em atraso, 30 tarefas que eu fiz na hora, 0 sem data e 11 incompletas. E aqui mostra a distribuição de conclusão das tarefas que eu fiz. Não é tão interessante isso aqui, mas tudo bem. O que mais interessa é isso aqui, ó. Se eu fiz, né, o que eu me propus a fazer, quantos por cento que eu fiz nessa semana. E aí eu posso comparar com a semana passada, que foi 87, a outra semana 86, e assim vai. Aí depois ali também eu vejo 5 projetos que eu mais foquei na semana, se eu realmente dei foco naquilo que eu precisava. E depois eu dou o check na aba do mês vigente, que é esse aqui, nas prioridades, aquilo que eu fiz na semana. Então, aqui um exemplo para você entender, né? Eu faço o meu planejamento sempre do trimestre para o mês e do mês para a semana. Então, eu vou destrinchando as coisas que eu quero fazer. Então, se eu quero fazer mais jejum, por exemplo, nessa fase da minha vida, nesse trimestre, eu decido o que eu quero fazer. Se eu quero fazer um jejum por semana ou um jejum a cada 15 dias, aí eu vou somando. Então, se é um jejum por semana, eu preciso fazer 13 jejuns no trimestre. E aí eu consigo contabilizar depois o quanto que eu consegui fazer ou não. Então, se são 13 jejuns, que são aproximadamente 12 a 13 semanas, né, um trimestre que possui, então eu coloco lá no trimestre, fazer 13 jejuns. Aí no mês, o planejamento mensal vai ser fazer 4 jejuns no mês, porque o mês tem aproximadamente 4 ou 5 semanas, certo? E aí a gente vem para a semana. Então a gente vai quebrando do trimestre para o mês e do mês para a semana. E aqui eu já coloquei o check aqui, o que eu fiz nessa semana. Eu não fiz o jejum que eu falei que eu ia fazer, que eu precisava fazer com o marido, mas a gente vai começar já nessa próxima semana, eu espero. Nada broa, eu coloquei uma meta aqui de vender, de fazer uma reunião de alinhamento. A gente vai fazer essa reunião hoje. Enfim, tem algumas coisas pessoais aqui. Tem também sobre postar vídeo. Eu quero voltar a postar vídeo 2 por semana, né? Tanto no meu canal aqui, Amanda Tomé, quanto no Amanda no Secreto, que é o canal de devocionais. Mas eu coloquei aqui um vídeo na semana e eu cumpri. Então eu coloco apenas aquilo que eu sei que eu vou conseguir fazer, mas também um pouquinho a mais para me desafiar, sabe? Então eu já dei check naquilo que eu precisava dar check. Revisei então aquilo que eu fiz. Agora eu vou revisar as metas, que é a segunda parte aqui. É revisar e atualizar as metas que eu defini para minha vida, né, aqui em objetivos. E eu não vou mostrar porque, né, são coisas pessoais, mas eu posso compartilhar alguma coisa ou outra. Então, dentro aqui do Capacities mesmo, eu coloco as minhas metas. São metas financeiras, metas de trabalho, metas de vida pessoal. E aí a gente vai colocando aqui numa tabela e vai atualizando aquilo que a gente fez. Eu faço isso toda semana. Então, se, por exemplo, a minha meta é investir 10 mil reais, quanto nessa semana eu consegui investir? Ou se eu não investi essa semana, mas eu investi nesse mês, eu vou atualizar ali, entendeu? Então eu vou fazer isso agora, eu vou ver todas as metas aqui, vou atualizar tudo certinho. Geralmente ver as metas assim é bem rápido, é só atualizar a planilha mesmo. Depois que eu atualizo as minhas metas, aí a gente vai pro próximo passo, que é definir o foco da próxima semana. Então, por que eu faço dessa forma, nessa ordem? Porque primeiro eu tenho que saber o que eu já fiz essa semana, para saber o que deu certo e o que não deu certo, o que eu consegui conquistar e o que não consegui conquistar das minhas metas, o que eu consegui avançar ou o que não consegui avançar, para depois definir a próxima semana, definir o foco que eu vou dar para a próxima semana. E aí, nessa parte aqui, a gente tem que revisar a rotina na agenda, que é o tic-tic, da próxima semana. E aqui no tic-tic, ele é muito bom porque eu consigo colocar recorrência nas tarefas. Então, se eu treino todo dia, por exemplo, às 8 da manhã, eu já consigo colocar todo dia, né, para ele aparecer também nos próximos dias, nas próximas semanas. E aí, como já tá tudo aqui, aí eu dou uma olhada no calendário
e me pergunto se eu vou continuar fazendo aquilo naquela semana ou não, o que eu posso acrescentar, o que eu posso tirar, de acordo com o que eu fiz nessa semana que passou. Então a gente planeja sempre pensando no que a gente conseguiu fazer ou não na semana passada, para conseguir fazer um planejamento muito bom na próxima semana. Porque senão não adianta nada a gente fazer planejamento se a gente não sabe o que deu certo, o que deu errado, a gente vai cometer os mesmos erros, entendeu? E não vai potencializar talvez aquilo que a gente fez de bom, que deu certo. E aí não é um planejamento eficaz, não é um planejamento eficiente. Então a gente trabalha dessa forma, para ser bem eficiente, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos e objetivos. Aqui também eu vejo as tarefas que eu queria fazer, se tá na minha lista, né? Eu vejo aonde que eu posso encaixar elas aqui. Eu vejo os compromissos fixos que já tem. Por exemplo, no próximo domingo a gente tem um compromisso de família. Então ele já está aqui na agenda. Mas se não tivesse, eu ia adicionar. E assim por diante, sabe? A gente vai ver os compromissos fixos e os compromissos que a gente vai querer se comprometer nessa semana e inserir aqui na agenda. Porque o meu lema é: se não está na minha agenda, não existe. Eu simplesmente sou muito dependente da minha agenda porque eu não quero confiar no meu cérebro, que é muito falho. Um exemplo do que pode dar errado aqui, ó, por exemplo, no Tic-Tic, quando eu coloquei a revisão mensal para ser uma tarefa recorrente no meu mês, eu coloquei sempre no último domingo mensal do mês, né? E aqui, o último domingo de abril é no dia 26, só que o mês não acabou ainda. Ele vai acabar só no meio da semana, aqui no dia 30. Então, como essa tarefa está aqui no próximo domingo para eu fazer, mas eu não vou fazer no próximo domingo, eu vou arrastar essa tarefa aqui para o dia 3 de maio, que é o primeiro domingo do mês, mas a data certa que eu gosto de fazer a revisão. Depois de ver tudo que eu preciso fazer na semana, eu vou colocar uma aba aqui de foco dentro da minha agenda no Tic-Tic. Então eu só duplico a tarefa da semana passada e coloco na data dessa semana, que vai acontecer. E, na verdade, assim, o foco da semana não muda muito de semana para semana, só alguma tarefa ou outra. Se eu quiser me desafiar mais, ou se eu vi que eu não consegui, eu reduzo um pouquinho. Mas geralmente não muda muito, porque é como eu falei, eu vou do trimestre para o mês e do mês para a semana. Então, se eu tenho que fazer 12, 13 jejuns no trimestre, toda semana eu vou ter que colocar isso no meu foco, sabe? Então não muda muito. E aí, então, depois de fazer isso, depois de definir o foco para minha semana e deixar bem claro aqui na minha agenda, eu gosto de deixar aonde eu consigo ver, porque daí eu não fujo, né? Eu não me distraio com outras coisas. Aí eu vou para a parte das finanças, que é simplesmente colocar todas as coisas que a gente gastou no débito, no crédito, na planilha, para ficar em dia, né? E ver o orçamento, se está tudo dentro, se está tudo certo. Então eu vou fazer isso agora. Vamos lá, então o próximo passo aqui, depois de ver as finanças, depois de surtar um pouquinho e declarar milhões na conta, em nome de Jesus, amém, a gente vai para a parte da empresa, que é algo que a gente faz também, eu faço toda semana, para manter tudo certo, tudo no lugar, né? E eu atualizo os pedidos da semana no sistema, atualizo as despesas que a gente teve também no sistema, atualizo a aba financeira na planilha, atualizo a planilha de compras e depois eu dou uma passada de olho na lista para ver o que eu preciso comprar no estoque. É muito importante, né, eu fazer isso toda semana na empresa para a gente ficar atualizado dos nossos números, né, vendas, despesas. Aleluia, glória a Deus. E para a gente ter uma noção também de quanto que a gente está gastando na empresa. Então, eu não vejo as finanças só da vida pessoal, mas também da empresa é muito importante. E ver também o estoque é muito importante também, porque às vezes acaba algum ingrediente no meio da semana e não tem como a gente ir comprar, ou sei lá, acontece alguma coisa e fica aquela correria, sabe? Então eu prefiro ver antecipadamente quais que são os insumos que estão acabando aqui na empresa, no estoque, para já repor nessa próxima semana, mesmo que eu não tenha certeza se vai sair algum pedido com aquele insumo, sabe? Mas é sempre bom ter um pouquinho a mais do que faltar. E a última coisa que eu gosto de fazer é uma organização aqui do digital, que é basicamente ver os vídeos da minha nuvem, da galeria do celular, organizar, apagar o que precisa apagar, enfim. Eu não vou fazer isso agora, eu não faço toda semana,
Deveria fazer toda semana, né, pra ficar tudo organizado. Mas como já são 11h30 da manhã, eu vou fazer só isso aqui mesmo, que é organizar aqui no calendário os insights que eu tive durante a semana, colocar tag e tudo mais. Porque os insights eu posso esquecer sobre o que significa cada coisa. Então, como tá ainda fresco na cabeça o que eu passei na semana, eu gosto já de colocar sempre no domingo mesmo. E aí a organização do celular, da nuvem e tudo mais, eu realmente não faço toda semana, eu faço a cada 15 dias ou uma vez no mês. Eu vou fazendo conforme eu vou precisando ali. E aí, depois de organizar tudo, então a última coisa que eu faço é passar aqui para a próxima semana as prioridades, o foco que eu defini, que eu deixei ali também no tic-tic, né, na agenda. Eu gosto de colocar aqui para eu ter depois um histórico daquilo que eu estou construindo aqui, né? Então eu deixo aqui, ó, na setinha as prioridades de cada semana. Aí eu vou dando check depois na minha revisão, na próxima revisão. Então eu vou escrever aqui e aí acabamos. E já que já terminamos por aqui, eu levei um pouquinho mais de tempo do que eu realmente levo. Eu comecei era 10 da manhã e agora já são 11h44. Eu geralmente levo 1 hora no máximo, assim, sabe? 1h30 no máximo. Mas hoje, como eu tava gravando e pensando, e também tava um pouco distraída com algumas coisas aqui, acabei levando um pouquinho de tempo a mais. Mas tudo bem. Agora eu vou aproveitar esse restinho de tempo antes de ir almoçar na minha mãe, que é hábito de todo domingo. Semana inteira a gente come a nossa própria comida. Aí dá uma enjoada, né? No domingo tem que comer a comidinha da família. Então eu vou descer ali na hortinha pra ficar um pouquinho ali, lendo um pouquinho, até dar uma meia horinha pra depois eu ir pro almoço. Ai, ai. Olha, são 2 horas. E eu queria ficar exatamente aqui assim, ó, jogada. Só que depois do almoço bate aquela leseira, né? Mas é exatamente nesse momento, depois do almoço, que eu escolho fazer alguma atividade que não me deixa com preguiça, né? Que não me deixa nessa leseira assim. Então, vou limpar a casa. Já voltei da minha mãe. O almoço estava maravilhoso. Agora, bora limpar a casa. Essa é a parte 3, 4, sei lá, do nosso Reset Day. Dá uma paz, ver tudo limpinho, limpinho, cheirosinho. Só tá bagunçado ali porque eu vou levar o lixo. E aqui o meu lençol secando. Mas ó, tudo cheirosinho, limpinho, delícia. Solzinho se pondo, já tomei meu café. Aí agora eu vou tomar banho pra lavar esse cabelo, porque senão fica tarde pra secar. E depois eu preciso fazer meu pão. Preciso fazer pão. Não é todo domingo que eu faço pão, mas ontem eu fui fazer meu pão e deu errado. Ele ficou todo embatumado, sabe? E não dava pra salvar nenhuma parte. Aí eu preciso fazer pão então, porque, né, não vou ter pão pra semana. Estava eu ali vendo o pôr do sol, toda apaixonada pela criação de Deus. Deus é muito lindo. Por ter criado lindas criações como o céu, o sol, a lua.
eu fico babando. Mas temos que voltar à realidade e fazer o nosso pão, né? Pão nosso de cada dia. Ontem eu inventei a moda de fazer um pão de cenoura. Eu vi no vídeo certinho, eu segui tudo certinho. E geralmente os vídeos dessa moça que eu sigo, que é a Marta Midori, dão muito certo. Todos os que eu fiz até hoje dão muito certo. Esse da cenoura em específico, eu acho que não deu certo porque a cenoura estava congelada. E aí ela fica um pouco, ela retém um pouco mais de líquido, né, quando tá congelado. E aí eu acho que deu ruim por conta disso. E aí eu coloquei um pouquinho a mais de água também na receita, porque eu vi que não estava na mesma consistência que a dela. E aí eu acho que deu ruim porque coloquei muita água. Então, eu vou fazer o que eu já faço sempre mesmo. Ao invés de ficar inventando moda, eu vou seguir o vídeo dela que eu faço de pão de algodão. Que é um pão com gosto de pão. Pão de pão, sabe? Enfim, bora lá, né? A coragem tá, ó. Não é nem 7 horas ainda, mas eu já aproveitei que eu tava fazendo pão, já estava na ativa. Falei, vou fazer a mistura, porque não tem mistura mais. Acabamos com toda a carne da semana. O pão ainda tá aqui, falta uma meia hora ainda. Agora eu vou para a parte melhor do meu dia a dia, que está sendo ultimamente, que é fazer o meu diamond painting. Olha que coisa mais linda. Já tô na metade, já tô, tipo, literalmente na metade aqui no galho da árvore. Mas olha, isso aqui tá muito bonito mesmo. E eu vou finalizar então o vídeo por aqui, dizendo que esse é basicamente todos os meus domingos. Na verdade, não é assim todos os meus domingos, são um domingo sim, um domingo não. Porque hoje, por exemplo, o marido trabalha. Então, quando o marido trabalha, esse é um domingo típico na minha vida. E quando ele não trabalha, ou às vezes a gente sai, ou às vezes a gente fica em casa, ou enfim. Mas essas coisas também acontecem. Aí ele entra na limpeza, bota o bichinho para trabalhar sim, faço meu pão também. Não é todo domingo, né, que eu faço pão, como eu falei, eu faço a cada 10 dias, a cada 15 dias, quando precisa. Esse é o meu Reset Day, o que eu faço para estar em dia com a minha semana, nos planejamentos. E eu espero que você tenha gostado, espero que tenha de alguma forma te ajudado, né? Em alguma informação aí, porque esse canal não é só entretenimento, ele é infoentretenimento. E é isso, acho que eu vou ficando por aqui mesmo. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber. Não gosto de falar sozinha, estou aqui em uma comunidade, né? Eu faço vídeo para você. Então você que assistiu até aqui, comenta alguma coisa aí embaixo. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!